Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu queria falar aqui de um personagem que era considerado genial, sempre foi amado e tal, mas que nos últimos anos tornou-se uma figura muito, muito polêmica. Eu tô falando de Morrissey, né? O ex-cantor dos Smiths, né? Que liderou aí os Smiths, né? Durante no virada dos anos 70 para os 80 e tal, que tem uma carreira solo desde 87, 88, né? Ele acaba de lançar um novo disco, né, que chama Make Up Is a Lie. Até escrevi sobre esse disco na Folha, vou até linkar aqui para vocês darem uma lida, né? É o 13º álbum de canções inéditas do Morrissey e o primeiro desde 2020, se não me engano. 6 anos, é isso aí, que o Morrissey não tinha lançado um novo disco, né? Eu nem gostei muito desse disco do Morrissey, né? Até escrevi que tem músicas muito pouco inspiradas ali. Quem se acostumou a adorar as letras do Morrison, né? Ele é realmente um dos maiores letristas assim, do pós-punk, né? Nos últimos 40, 45 anos é difícil achar um letrista do rock que tenha tanta qualidade quanto o Morrison, né? Ele consegue captar ali com um humor, uma autodepreciação também, né? Ele tem letras muito marcantes, né? Tanto com os Smiths quanto na carreira solo, né? Coisas que falavam diretamente ali para o coração dos fãs dos Smiths e dele, né? Essa galera mais melancólica, né? Uma turma que captou muito esse espírito melancólico, irônico, inteligente, de uma pessoa meio desajustada, uma pessoa que não se encaixava e tal. O Morrissey, para muita gente, foi ali o porta-voz dessa juventude triste, essa juventude melancólica ali, né, dos anos 80, junto com o Robert Smith do Cure, muitos outros letristas maravilhosos, né? Mas o Morrissey tinha uma pegada assim de um humor muito próprio dele, né? E nos últimos anos, o Morrissey tem virado uma persona meio não grata, assim, né? Porque ele tem feito declarações muito estranhas, fez declarações horríveis sobre imigrantes, apoiou políticos, assim, que muita gente se surpreendeu com esse apoio dele a políticos mais ligados ao conservadorismo e tal. Ele que sempre foi um cara que zoava a monarquia, né, nas letras, né? Ele virou uma espécie de pária, assim, né? E para piorar, ele virou também uma figura assim horrível no trato com os fãs, assim, faltando a muitos shows, né? Acabou de cancelar aqui uma turnê sul-americana, um monte de gente esperando ele, não veio. Virou meio uma piada o Morrissey, assim, né? Para muita gente que não cresceu ouvindo os Smiths, amando os Smiths e a carreira solo do Morrissey, hoje ele é uma figura meio detestável, assim, né? Um cara que só fala besteira, que tem opiniões terríveis, que não vai a show, virou meio uma piada, né? Outro dia ele faltou um show, acho que na Espanha, né, em Valência, e tal, culpou o hotel, falou que ele não conseguiu dormir, que ele ia levar um ano para se recuperar, ou seja, essas coisas assim bobas, mundanas e tal, que estão minando a reputação do Morrissey, né? Mas a verdade é que ele, ele ainda é, né, um dos grandes compositores e letristas assim do rock, né? Mesmo com esse disco novo Make Up Is a Lie, e os últimos LPs dele não sendo tão inspirados, digamos assim, tem umas duas ou três músicas, né, que são fantásticas nesse disco, né? Algumas músicas eu até escrevi isso, ele tá se botando no lugar de vítima ali, né? Falando da perseguição que ele tá sofrendo, ele hoje fala muito contra esse mundo que ele chama de woke, né? Esse mundo do cancelamento e tal. Então tem músicas em que ele se vitimiza e fala disso, que ele não pode mais falar o que ele quer e tal. Mas aí quando ele vai e faz músicas assim, tem esse lado e tem também algumas músicas no meio ali, umas pérolas, né, que você ouve e você fala, nossa, esse cara realmente é um letrista fantástico, né? E eu queria indicar para vocês hoje aqui um filme, é um filme de 1 hora mais ou menos, um filme concerto que eu julgo, considero dos filmes de concerto mais bonitos que tem, né? Um filme muito curto, ele tem 1 horinha, como eu falei, e ele tem 8 músicas só. Deixa eu ver se é isso mesmo. São 8 músicas só. Foi gravado no Wolverhampton Civic Hall, em Wolverhampton, na Inglaterra, em 22 de dezembro de 1988. Tá? E por que esse show foi importante, né? Foi o primeiro show
solo do Morrissey. E a primeira vez que o integrantes dos Smiths subiram no palco depois que a banda acabou, se não me engano, em 87, né? Então é um show que, assim, os Smiths tinham acabado em 87, o Morrissey vai e lança o primeiro disco solo dele, né, que é o Viva Hate, em 88. O último disco dos Smiths foi o Strange Ways Here We Come, de 87. No ano seguinte, o Morrissey lança o Viva Hate, né? Mas, se não me engano, os Smiths não tinham excursionado o Strange Ways Here We Come, né? Então, muita gente, assim, fazia 2 anos que as pessoas não viam os Smiths ao vivo, né? E aí o Morrissey decidiu fazer tipo uma homenagem aos fãs, assim. Então o que ele fez? Ele pegou esse Wolverhampton Civic Hall, né, que é um lugar de 3.000 pessoas, e ele falou: vou fazer um show gratuito. Quem chegar nesse lugar com camisa dos Smiths ou camisa do Morrissey entra de graça, né? Não tem estimativas, assim, não tem um número certo sobre quantas pessoas foram, mas calcula-se que mais de 20.000 pessoas tentaram entrar e só 3.000 conseguiram. A fila dava voltas, assim, na cidade, né? Tinha gente acampada lá vários dias, assim, foi realmente uma coisa fenomenal. E aí fizeram esse filme, que é um filme, como eu falei, de 1 hora, em que ele toca algumas músicas do Viva Hate, né, do disco solo dele, que tinha acabado de ser lançado, e algumas músicas do Strange Ways Here We Come, do Smiths, né? O curioso desse show é que é basicamente uma volta dos Smiths, porque é o Morrissey no vocal, o Andy Rourke no baixo e o Mike Joyce tocando bateria, né? E eles chamaram o Craig Gannon, que era o segundo guitarrista ali, que tocava às vezes com os Smiths e tal, para ficar no lugar do Johnny Marr, que não topou participar, segundo relatos, né? Galera, é muito bonito esse filme, é muito bonito. Por quê? Porque os primeiros 20 minutos do filme, o show é curtinho, tem 8 músicas, né? Mas os primeiros 15 ou 20 minutos mostram a fila, mostra a galera entrando, tem entrevistas com os fãs do Morrissey e dos Smiths. E, porra, assim, a gente percebe aquela devoção, né, que o público tinha pelos Smiths, especialmente pelo Morrissey, né? E a galera falando da emoção que eles estavam sentindo com a perspectiva de vê-lo ao vivo de novo, né? E que bom que ele lançou esse disco solo, que bom que eles vão poder ver. Todo mundo tem flor na mão, todo mundo de camisa dos Smiths e do Morrissey entrando. E aí o show é uma bagunça, né? O show, porque assim, na primeira música já sobe um monte de gente no palco, beija o Morrissey, agarra o Morrissey, né? Várias músicas ele não consegue cantar direito, mas é muito legal, assim. Como show, talvez nem tanto, porque é um show muito caótico, assim, mas como prova da devoção dos fãs dos Smiths ao Morrissey, né? E a banda, é inigualável, é um documento realmente fantástico. E eu acho curioso porque hoje com essa digamos, essa mudança assim na visão que muita gente tem do Morrissey, né, nesse cancelamento que muita gente que ele está sofrendo de muitas pessoas e as pessoas estão falando mal dele e tal, a gente esquece, né, que acaba esquecendo um pouco quem era o gênio por trás dos Smiths ali, né, porque o Johnny Marr, grande guitarrista, sensacional, o cara compositor de mão cheia e tal, mas a verdade é, galera, que assim, é incomparável, são incomparáveis as carreiras solo do Morrissey e do Johnny Marr, né? Assim, todo respeito ao Johnny Marr, ele é um mega instrumentista fodão, um cara super legal, sabe? Declarações incríveis, fez um monte de projetos, tocou com um monte de gente foda e tal. Mas assim, o Johnny Marr nunca fez um disco como Viva Hate, né? Ele nunca fez. Os 3 primeiros discos do Morrissey solo são 3 obras-primas, né? O Viva Hate, o Kill Uncle e o Your Arsenal são 3 discos que rivalizam com qualquer coisa que os Smiths tinham feito antes. Então, assim, legal a carreira solo do Johnny Marr e tal, mas quem vai ver show do Johnny Marr hoje pira nas músicas dos Smiths, nenhuma música solo dele. Quando ninguém fica esperando pelas músicas solos do Johnny Marr, de novo, com todo respeito aos fãs do Johnny Marr e ao próprio Johnny Marr. Mas o Morrissey poderia fazer um show inteiro só da carreira solo dele, que ele tem muito mais discos na carreira solo, tem 13 discos na carreira solo, né? Muito mais do que ele tinha gravado com os Smiths. Não estou comparando a carreira solo do Morrissey aos Smiths. Os Smiths são inigualáveis, mas estou falando que na carreira solo do Morrissey ele tem tantas músicas maravilhosas, né? Que ele poderia fazer um show só com os discos com as músicas da carreira solo. Ou seja, na minha opinião, a carreira solo do Morrissey é muito mais sólida criativamente, artisticamente, do que a carreira do Johnny Marr, né? Então, assim, para mim não tem muita dúvida de quem era realmente o gênio criativo ali dos Smiths. Na minha opinião, é o Morrissey.
né? A junção deles, a junção do Mike Joyce, do Andy Rourke e tal, claro, criou aquela combustão ali dos Smiths. Mas o Morrissey tem discos solos muito legais, alguns clássicos, né? Eu acho que o Viva Hate, meu predileto talvez seja o Your Arsenal, né? Que acho que é produzido pelo Mick Ronson. Eu vi shows dessa turnê 92, 93 e, pô, era muito legal, uma banda bem rockabilly, assim. Então eu recomendo demais, galera. Morrissey, Wolverhampton Civic Hall, 1988. Assistam, vejam a devoção do público ao Morrissey, aos Smiths, né? E é difícil dizer isso, mas o Morrissey realmente virou uma figura muito antipática, muito, né, irracível, com declarações ridículas e tal. Mas eu não consigo esquecer também a genialidade desse cara e eu me pego sempre vendo os shows antigos dele, né? Os shows tem um Hollywood Bowl 88, se não me engano, tem um em Manchester 87, se não me engano, que é o Who Put the M in Manchester, que é maravilhoso. Vou ver se eu linko aqui esses shows do Morrissey solo para vocês verem que são realmente fantásticos. Então é isso, recomendo demais. Esse filme do Wolverhampton Civic Hall 88 está no YouTube, eu vou linkar aqui na descrição para vocês. Valeu, galera! Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, queria te fazer um convite, conhecer meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, é lá que eu concentro hoje todo o meu trabalho de jornalista cultural. Eu escrevo 3 textos inéditos por semana só para o site, só para os assinantes. Eu faço cursos, debates, workshops, tem muita, muita coisa legal. Por R$ 20 por mês você vira assinante, tem direito aos textos, tem direito aos cursos e você tem também acesso ilimitado ao acervo do site, que tem cerca de 800 textos e mais de 90 cursos e debates. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Galera, valeu, até amanhã.